Olá, pessoal. Eu me chamo Vivian Milena, sou graduanda do curso de Química e Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe e estarei junto à turma de vocês como estagiária nos próximos dias. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal. Eu sou a Evelyn Beatriz, discente do curso de Química e Licenciatura da UFES de Itabaiana. Estou passando essa temporadazinha estagiando na turma de vocês, não só eu, junto com a Vivian, né? A gente temos 3 aulas pela frente com vocês. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, nossa participação como estagiária junto à turma de vocês irá ocorrer nas próximas 4 aulas, sendo que nessa primeira aula, que é no dia de hoje, nós iremos disponibilizar no grupo do WhatsApp um vídeo contendo todo o conteúdo, o qual nós pedimos que vocês assistam e anotem todas as dúvidas e iremos tirá-las na próxima aula, que é na aula de quarta-feira, tá bom? Ressaltando que na quarta-feira da semana que vem, no dia 17, temos uma aula marcada nos seus 2 últimos horários, uma aula síncrona via Google Meet. Peço, né, que quem tiver celular, tablet, telefone, baixe o Google Meet e levem para a sala de aula, porque lá a professora vai estar disponibilizando para vocês a internet para que a gente possa ter um encontro online, certo? Não esqueçam, é um momento que a gente vai tirar a dúvida de vocês sobre o conteúdo do sistema digestório e vamos também revisar, né, um pouco do conteúdo. Então não percam. Queremos muito conhecer vocês mais um pouco, né? Ter esse contato com vocês. Bom, pessoal, o nosso conteúdo de hoje é sobre sistema digestório. O sistema digestório encarrega-se de transformar os alimentos ingeridos em compostos menores e mais simples, que podem ser absorvidos e utilizados pela célula. Nelas, compostos passam por transformações que resultam principalmente em matérias-primas e energias que são utilizadas no desenvolvimento do corpo e na manutenção do funcionamento do organismo. Então, pessoal, a digestão ela acontece em 2 processos, o processo mecânico e o processo químico. No processo mecânico ocorre a trituração e a redução dos alimentos em partículas menores, muito menores. Mas o que são partículas, né? Na química e na física, chamamos de partícula a menor divisão de uma matéria, considerada indivisível. E todos nós sabemos que matéria, né, é tudo que ocupa lugar no espaço. Nós somos matéria, um lápis é uma matéria, uma borracha é uma matéria. Então a partícula ela é o menor possível dessa matéria, que podemos triturar. Então, na digestão, esse é o processo mecânico. Os alimentos eles são mastigados, né, com a boca e reduzidos em pedaços menores, bem pequenos, que chamamos de partículas, com o auxílio dos dentes e da língua. A saliva ela também facilita na passagem dos alimentos pelo tubo digestivo. Então, pessoal, a digestão ela acontece em 2 processos, o processo mecânico e o processo químico. No processo mecânico ocorre a trituração e a redução dos alimentos em partículas menores, muito menores. Mas o que são partículas, né? Na química e na física, chamamos de partícula a menor divisão de uma matéria, considerada indivisível. E todos nós sabemos que matéria, né, é tudo que ocupa lugar no espaço. Nós somos matéria, um lápis é uma matéria, uma borracha é uma matéria. Então a partícula ela é o menor possível dessa matéria, que podemos triturar. Então, na digestão esse é o processo mecânico. Os alimentos eles são mastigados, né, com a boca e reduzidos em pedaços menores, bem pequenos, que chamamos de partículas, com o auxílio dos dentes e da língua. A saliva ela também facilita na passagem dos alimentos pelo tubo digestivo. Então, pessoal, temos também o processo químico, né, da digestão, né? Nesse processo, os alimentos, eles são decompostos em partículas menores, né, graças à ação das enzimas presentes no suco digestivo.
essas enzimas elas sofrem alterações na sua composição química. Mas o que são enzimas? Enzimas, né, são elementos químicos orgânicos celular. Esse elemento ele servem como catalisadores biológicos no nosso organismo, nas reações do nosso organismo, né? E o que é, né, uma reação química? Porque essas reações elas acontecem dentro da gente e muitas vezes a gente nem se dá conta. Então, o que é uma reação química, né, pessoal? A reação química ela é uma transformação de uma matéria, né, em que muda a sua composição química, muda a composição de uma substância ou de mais substâncias, ou seja, uma matéria era transformada em outra substância diferente, entendeu? E é isso que acontece com as enzimas dentro do nosso organismo. E dentro desses processos químico e mecânico, né, a digestão ela acontece em 4 etapas. A etapa da digestão, a etapa da ingestão, a etapa da absorção e a da defecação. Então, como vocês podem ver, aí em cima, né, as 4 etapas da digestão, né? Então, na ingestão, né, dos alimentos, é quando introduzimos, né, os alimentos no nosso estômago. A digestão é quando o alimento ele é transformado em partículas menores. A absorção ela é realizada pelo intestino delgado e também pelo intestino grosso. E essa etapa é a etapa que acontece a absorção dos nutrientes dos alimentos. E tem também a defecação ou assimilação também, que é a etapa onde as substâncias que não foram digeridas no trato gastrointestinal, elas são eliminadas. Antes de darmos continuidade, nós precisamos entender o que é substância. Substância ela é a forma pura e simples de uma matéria, que é formada por a constituição de elementos químicos. Então, quando nós temos substâncias simples, nós possuímos apenas um tipo de elemento químico. Já quando nós temos substâncias compostas, nós possuímos mais de um tipo de elemento químico. Agora vamos definir brevemente a respeito dos órgãos que compõem o sistema digestório. Bom, inicialmente nós temos as glândulas salivares, que produzem a saliva com substâncias que iniciam a digestão do alimento e umedecem, facilitando a mastigação e a deglutinação. Nós temos a boca, que é a cavidade de entrada do tubo digestório, nela encontra-se a língua, órgão musculoso que movimenta o alimento e o mistura a saliva, e os dentes que trituram o alimento. Temos também o fígado. O fígado é o órgão que produz a bile, substância envolvida na digestão de lipídios. Esse órgão possui outras funções, como o armazenamento de nutrientes e conversão de compostos tóxicos em compostos inofensivos para o organismo. Temos a vesícula biliar, que é a bolsa que armazena a bile. Temos o pâncreas, que é a glândula que produz o suco pancreático. A faringe, que é o canal comum aos sistemas digestórios e respiratórios que liga a boca ao esôfago, possui uma estrutura cartilaginosa, a epiglote, que impede a entrada dos alimentos nas vias respiratórias. Temos o esôfago, o tubo musculoso que comunica a faringe com o estômago, que ocorre a dilatação do tubo digestório em forma de bolsa, é revestido internamente por tecido epitelial com grande quantidade de glândulas produtoras de suco gástrico. O intestino fino, também conhecido como intestino delgado, que é o tubo longo que apresenta várias dobras sobre si mesmo, divide-se em 3 partes, o duodeno, o jejunum e o íleo. Sua parede interna possui pequenas dobras, as vilosidades intestinais, envolvidas na absorção dos nutrientes. Contém ainda um grande número de glândulas que secretam o suco intestinal. E o intestino grosso, tubo mais curto que o intestino delgado e responsável pela absorção de água e sais minerais e pela formação das fezes. Ele também divide-se em 3 porções, o queco, o colo e o reto, que é a região final do intestino grosso, que termina no ânus. Então, pessoal, transformação do alimento, né? Durante o processo digestivo, ao longo do tubo, né? Os alimentos, eles sofrem tanto transformações
pelo processo químico, tanto pelo processo mecânico, como vocês já viram. Ambos, ele constitui a digestão. Para que ocorra essas transformações, o aparelho digestivo, ele realiza 3 atividades. Para que seja aproveitado o máximo de nutriente possível dos alimentos. Mas vocês sabem o que são nutrientes? Então, nutrientes são todas as substâncias encontradas nos alimentos que são indispensáveis para os organismos vivos e, consequentemente, para uma boa manutenção da saúde. Então, dentre essas 3 atividades estão a secreção, os movimentos peristálticos e a absorção. Então, na secreção, a digestão conta com a contribuição de agentes que são produzidos por alguns dos órgãos que fazem parte do aparelho digestivo e pela sua natureza auxiliam na transformação dos alimentos em entidades químicas mais simples. Então, outra atividade realizada os movimentos. O estômago, ele ao se contrair de forma própria, ele mistura o seu conteúdo com grande eficiência. O esôfago e o intestino delgado, ele contribui também com suas contrações, que esses movimentos que ocorrem para avançar os materiais ao longo do percurso do alimento. A terceira atividade é a absorção. Substâncias como a água ou sais minerais e as vitaminas, elas podem ser absorvidas ao longo do tubo digestivo sem ocorrerem transformações. Mas macromoléculas como proteínas, gorduras e hidratos de carbono são transformadas em moléculas pequenas e menos complexas para serem absorvidas. Bom, e sobre a ingestão do alimento? A ingestão do alimento, ela acontece, sua entrada acontece no tubo digestivo, que é pela boca. Nessa etapa ocorre a mastigação e a deglutinação. A mastigação vai ser o ato de triturar o alimento e a deglutinação vai ser o ato de engolir o alimento. Na mastigação, o alimento é umedecido e misturado à saliva produzida pelas glândulas salivares, formando uma massa denominada bolo alimentar. Esse bolo alimentar é então deglutinado com auxílio da língua, que é empurrado à direção da faringe para seguir o caminho até o intestino. Então, pessoal, vamos a mais um tópico, Formação e eliminação das fezes. Já no início da digestão na boca, até a eliminação das partes indesejáveis pelo organismo, o alimento ele fica 72 horas no nosso corpo. E depois de todas as quebras que acontecem na boca, no estômago e intestinos, o que restou dos alimentos, eles são eliminados pelo ânus, em forma de fezes. Ao produzir, cerca de 30 gramas de fezes, o cérebro ele envia uma mensagem ao esfíncter interno, que é um músculo circular que envolve a uretra em sua porção inicial. Ele vai ficar próximo da bexiga para que ele se abra e deixe as fezes descerem. Então, nós não conseguimos controlar o esfíncter, mas controlamos o externo, Nós não conseguimos controlar o esfíncter interno, mas conseguimos controlar o externo, que é a parte antes do ânus. Por isso que a gente não consegue controlar a necessidade